O inferno existe? Existem almas no inferno? Será que nós poderemos ir para o inferno? Não perca esse encontro. Tudo isso será esclarecido. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Espírito Santo desça sobre nós e ilumine nossa mente, nosso coração, para as palavras que nós iremos ouvir. Querida comunidade, nós estamos aqui reunidos para o último programa falando sobre a escatologia e os novíssimos. E eu, Géser, estarei com vocês aqui conduzindo sobre esse tema hoje que não é tão agradável, o inferno. Bom, de todos os temas que nós vimos até agora, o pior deles para se falar, mas temos que ter em mente, é o do inferno. O que faz o inferno? O que as almas estão sofrendo lá? São coisas que nós buscamos às vezes ignorar, mas nós precisamos saber que ele existe para que tenhamos a noção do que é, para não incorrer em cairmos um dia lá. Então veja, as almas que estão no inferno, elas estão lá porque querem. Elas desejaram a vida inteira estar afastadas de Deus. Não aceitaram a correção no último momento, porque não amaram a Deus. Tiveram ódio em vida de Deus. Já viveram o inferno em vida e continuam a vivê-lo após a morte. A ofensa que eles fazem a Deus é no sentido de não aceitar o amor de Deus. Achar que eram donos da liberdade e que podiam fazer o que quisessem. De fato, nós somos. Mas tudo existe uma responsabilidade. Portanto, a pena do inferno, a pena do sentido e do dano, é infinita, pois houve rejeição da misericórdia infinita pela ofensa cometida contra a natureza infinita de Deus. Então, por tudo isso, ela não acaba. Não tem como deixar de sofrer. Todos os sofrimentos deste mundo não são nada. São como que uma sombra do que se passa no inferno, e isso pela eternidade. Deus não predestina ninguém para o inferno. A alma só chega lá, portanto, por vontade própria, pelo mau uso da liberdade que Deus lhe deu. Os maus estarão sob o poder do demônio para sempre, porque escolheram isso. Se desejaram em vida os bens, os prazeres, as satisfações mundanas, e isso encheu seus corações. Então não havia lugar para Deus. E ao morrer, vão viver isso agora daquele que lhes ofereceu tudo isso. Quais são então os tormentos sofridos no inferno? Primeiro, a ausência da visão de Deus. Segundo, o remorso, que é um verme que corrói interiormente o pecador privado de Deus, fazendo com que ele lembre infinitamente, ou seja, pela eternidade, aquilo que levou ao inferno, qual seja, não desejar Deus. Ele sabe que poderia não estar ali, mas será atormentado por toda a eternidade, sabendo que aquilo fez cair ali. E terceiro, a visão do demônio. Ele participará dessa visão, dessa fealdade do mal pela eternidade. Imagine isso, né? Existe um quarto também que a gente coloca aqui, né, que seria esse sofrimento, né, esse fogo que não se consome. E como eu disse, esse fogo é o amor de Deus, porque Deus ama mesmo quem está no inferno, porque Deus ama tudo que existe. Até o demônio Deus ama, tanto é que ele existe. E o ódio dele por Deus é porque Deus o ama, e ele não deixa de existir. Bom, o inferno também possui 3 partes. A primeira são as almas atormentadas pelo demônio da avareza, da sofreguidão e do intenso desejo. No inferno médio, corresponde ao purgatório inferior, mais ou menos, as almas são atormentadas por Asmodeu, que é o demônio da ira, do vício da carne, da sexualidade e o inimigo do casamento. E o inferno inferior são aqueles que sofrem realmente a ira de Lúcifer. E são atormentados também por Beelzebul, e são todos aqueles que morreram em pecados graves, conscientes e rejeitando plenamente a Deus. Portanto, a alma que está no inferno, ela pode se arrepender? Não. Mas se ela se arrependesse, Deus a perdoaria? Sim. Mas então por que ela não se arrepende? Porque nós chamamos essas almas de desgraçadas. Veja o prefixo des, ausência de graça. Ela já não possui nenhuma graça com ela. E o arrependimento é uma graça.
Portanto, desprovida dessa graça que ela abriu mão, ela não tem como se arrepender. Ela vive apenas no remorso. Ela não tem como pedir perdão a Deus. Mas mesmo que ela pedisse, sim, Deus a perdoaria. Então nós temos que pensar, existe o inferno? Existe. E ele é para sempre. E eu sou chamado, você é chamado ao céu, ao paraíso. Portanto, vivamos a nossa vida como se hoje fosse o nosso último dia e nós tivéssemos que prestar contas a Deus de tudo que fizemos. E se a nossa vida anda mal, corramos ao médico, que é o sacerdote, e busquemos reconciliação. Encerramos por aqui esse nosso programa falando sobre escatologia, sobre os novíssimos e sobre o que acontece após a morte. Agradeço aqui a participação de todos vocês que nos acompanharam nesses programas, espero que tenha sido útil. E nós estamos aqui esperando a dica de vocês, dúvidas, comentários, até o nosso próximo encontro com algum tema também de relevância. Até lá!